Eita, menino, olha eu aqui de novo. Acho que daqui uns dias vocês vão estar tudo sem querer olhar nem para minha cara, de tanto eu aparecer aí na frente de vocês. Mas é o seguinte, eu estou ainda na fase dos testes e do aprendizado, porque até ontem eu achava que gravar um vídeo era um bicho de sete papão, mas já com a experiência de ontem eu descobri que é uma coisa simples e vou tentar continuar fazendo para satisfazer o pedido do nosso querido primo Carlos. Essas histórias que eu vou contar hoje, ela tem muita relação íntima com as pessoas do grupo, porque se trata de uma personalidade importante e que ela é da família Teixeira e tem só no grupo que eu me lembro 4 netos que pertencem ao nosso grupo dos Teixeiras. E é uma história interessante. Ela tem, inclusive, um relacionamento com a teoria minha, que eu digo que o fato de morar próximo ajuda muito a formação dos casais, do relacionamento matrimonial. Por exemplo, nesse caso, começou primeiro com Guilhermina e Inácio Gonçalves. Um morava no Sabugi, outro em Timbaúba, era bem próximo. Temos o caso de Cláudio Teixeira com Eulália, que a fazenda Tapuia e Azares também ficam a 2, 3 quilômetros de distância. No caso atual, nós vamos falar de Joaquim Teixeira de Melo, que também morava nas Areias e casou com 3 filhos de Casuzão que moravam nos Currais e ainda casou com mais a viúva de um irmão de um filho de Casuzão chamado Nicásio. Muito bem. Essa história eu acho que já escrevi há pouco tempo atrás e não estava pensando em falar sobre ela, mas o neto de Joaquim Teixeira, nosso primo Marcelo, pediu que eu colocasse em vídeo. E isso aí atende justamente a intenção do primo Carlos, que ele está pedindo para todo mundo colocar toda a história que se referia à nossa família em vídeo para ficar arquivada lá no YouTube. Muito bem. Então, não só atendendo ao pedido de Carlos, mas também está sendo muito bom para mim isso, porque eu estou conseguindo preencher o tempo nesse período dessa pavorosa esqueci aqui o termo, agora fugiu a palavra, mas estamos presos em casa. Nós estamos presos em casa por conta da pandemia. Bom, aí está ajudando, né? Eu normalmente fico muito ocioso, não gosto muito de televisão. Uma das coisas que está me ajudando é justamente isso. Então, hoje vamos contar uma história, é uma história muito interessante e eu acho que é uma história muito rara do que aconteceu com nosso parente Joaquim Teixeira. Ele nasceu em 1 de março de 1897. Deve ter sido criado lá pelas Areias mesmo e tal.
As visitas deles devia ser sempre ali por perto, para o sítio Tapuia, para o Logradouro, para os Currais. Então, ele começou, quando chegou na idade de casar, começou a casar com as filhas de Casuzão, lá dos Currais. Meu trisavô e bisavô, trisavô também de muitas pessoas, nossos primos aí do grupo. Pois bem, então, primeiramente, ele casou com Clotilde. A primeira mulher foi Clotilde. Desse casamento, ele teve 4 filhos. Francisquinho, que é o pai de nossa amiga e prima Wanda. Manuelzinho eu só vi uma vez, porque ele infelizmente teve uma deficiência física e ele só tinha rudimentos de mãos e pernas. Então ele vivia praticamente dentro de uma rede. Agora o tronco e a cabeça eram normais e a cabeça dele funcionava bem. Parece que mamãe me dizia o seguinte, uma vez mamãe me falou isso, que ele ficava, quando estava lá, morava lá acho que era no Sabugi, ou nos Currais mesmo, não sei bem, onde foi que Zé Teixeira morou no início, o quarto dele ficava ao lado da escola. E mamãe disse que ele praticamente aprendeu muita coisa, ele sabia muita coisa justamente porque ficava escutando as professoras dando aula e ia aprendendo ali devagarinho. Eu só visitei ele uma vez e realmente foi uma vida muito restrita, coitado, porque ele vivia, não sei quantos anos ele vivia, talvez uns 50 anos, eu não tenho bem certeza, mas viver sempre dependendo totalmente de outras pessoas é uma coisa muito, muito difícil e muito triste. E depois nós tivemos outro filho de outra filha de Joaquim Teixeira, do primeiro casamento, foi a Judite. Judite casou com o Zé Macena. São os pais do nosso amigo Neto, que também faz parte do grupo. Judite e Zé Macena. E temos ainda Maria Clotilde. Eu não tenho a mínima ideia de Maria Clotilde. Não sei com quem ela casou, não sei nada sobre ela. Bom, mas aí o nosso primo Joaquim Teixeira, quando enviou, casou pela segunda vez com outra filha de Casuzão, Silvina. De Silvina, o casal teve 2 filhos. Edith eu conheci bem, e Celzinho também, que eu conheci todos os 2 muito bem. Celzinho, inclusive, é o pai do amigo Marcelo, que foi quem me botou para escrever essa história. E de Babaçu também. Muito bem. Mas não sei qual foi o motivo, se elas já eram um pouco idosos quando casaram, ou não sei qual foi o motivo, mas essa também faleceu. E então, quando Silvina faleceu, ainda tinha tia Otília, e era a última filha viva de Casuzão, e ele casou com tia Otília. Eu conheci bem tia Otília, mas eu tenho a impressão, eu vivi muito recluso, a partir dos 10 aos 15 anos, depois eu saí de Caicó e vim para Natal, quer dizer, eu tenho um pouco conhecimento das coisas, mas eu conheci bem tia Otília e sabia, desde que aconteceu, que ela tinha casado com o nosso primo Joaquim Teixeira. Bom, mas acontece que tia Otília, infelizmente, também
foi um dia lá na fazenda, foi tomar água lá nos potes de noite e uma cobra jararaca picou ela, e naquele tempo as coisas eram difíceis e ela veio a falecer. Mamãe chegou a visitá-la ainda quando estava no hospital, disse que ela estava bem, mas no outro dia ela faleceu. Bom, aí então aconteceu o fato interessante da história é o seguinte, quando Joaquim Teixeira foi casar com Tia Otília, aí no final, lá com a brincadeira, aí Tio Nicásio disse, bom, Joaquim Teixeira, agora não tem mais nem uma filha de casusão viva para você casar. Aí, acho que tô de brincadeira mesmo, Joaquim Teixeira disse, não tem problema não problema não, Nicásio, quando Otília morrer, você vai morrer também e eu vou casar com sua esposa Maria Laura. Aí eu fui para lá, tia Otília morre, e nesse mesmo tempo, não sei se um pouco antes ou depois, tio Nicásio, infelizmente, foi acometido de um câncer e faleceu. Então, Joaquim Teixeira cumpriu a promessa e casou com Maria Laura novamente. Essa é a grande história. Mas eu acredito que o tio Nicásio tinha falado aqui, ele entrou de brincadeira, olha, Joaquim Teixeira, de brincadeira, eles dois deviam ser muito amigos, deviam brincar um com o outro. Mas o que é fato é que aconteceu justamente como Joaquim Teixeira previu. Essa história me lembra o seguinte, que essas pessoas que gostam de falar sobre parapsicologia, essas coisas, dizem que a gente deve ter muito cuidado com as palavras e os pensamentos. Pensamento e as palavras. Ter todo cuidado policiar para não ficar pensando besteira, nem dizendo besteira. Pois é. Então eu acho o seguinte, se a gente fosse contar essa história a uma pessoa dessa que estuda essas coisas, ele certamente ia considerar isso uma verdadeira premonição. Não tem outra explicação. Foi uma premonição, porque do jeito que ele disse, aconteceu. Está entendendo? É meio interessante essa história por isso. Como é que pode ele ter dito isso em tom de brincadeira e realmente, do jeito que ele falou, as coisas aconteceram? Pois é essa a nossa história do nosso parente, grande figura, Joaquim Teixeira de Melo, que faleceu em 1974. Sim, aí a quarta esposa, Maria Laura, ela ainda sobreviveu a Joaquim Teixeira. Espero que tenha cumprido a missão imposta pelo Carlos e vou ainda hoje vou tentar fazer aqui fazer mais um vídeo aqui sobre uma figura também muito interessante. Não é da nossa família e ao mesmo tempo não é, mas é ligado demais. Então depois eu vou fazer agora mesmo, depois dessa, eu vou escrever essa outra história para ir enchendo aí as coisas do YouTube aí de Carlos. Tá bom? Um abraço.